Dr. Cícero Bezerra de Menezes é pesquisador da Embrapa, especialista em sorgo, e fez uma apresentação aqui no primeiro Encontro Nacional da Cultura do Sorgo sobre manejos para altas produtividades. Professor, quais os principais manejos a serem considerados para se atingir altas produtividades em sorgo? O sorgo, como outras culturas, ela é exigente em nutrientes. Então, o que a gente tentou passar nessa nossa palestra foram 2 pontos básicos. Um é a exigência que o sorgo tem em adubação, porque é normal o produtor achar que o sorgo é uma cultura não precisa, é uma cultura rústica, mas essa rusticidade do sorgo se refere à sua tolerância à seca e não à questão de não necessitar adubo. Então, o que a gente tentou explicar para eles é que o sorgo precisa ser adubado, precisa mudar essa fantasia de que pode produzir sem adubação. Se você não aduba, o sorgo pode, além de ele não produzir, ele dar problema para a cultura em sucessão que vai vir, que é a soja. E outro ponto que a gente tentou sempre focar é a data de plantio. O sorgo ele é competitivo a partir do dia 20 de fevereiro, ele já compete com o milho em termos de rendimento e lucratividade. E tem a questão, pelo sorgo ser mais tolerante à seca, como ele é plantado na safrinha, nós podemos ter problema de seca. Como ele é mais tolerante, ele já rende mais, ele já consegue produzir mais, pelo seu custo de produtividade mais baixo. Passou do dia 20 de fevereiro, a gente recomenda que seja plantado o sorgo ao invés do milho e daí para frente o sorgo já compete, já produz muito mais. Então, 2 pontos que a gente tentou focar: a época certa de plantio e adubar o sorgo, que são 2 pontos muito críticos na cultura. Carlos, na sua apresentação você falou sobre o sorgo no sistema produtivo da propriedade, digamos assim. Como ele se insere nesse sistema? Quais são os principais cuidados e como vocês analisam o sorgo e a sucessão de outras culturas? Na verdade, a gente quis passar um pouco aqui, é que a safrinha, tem que ser feita pensando na safra posterior. E a safra posterior tem que ser feita pensando na safrinha. Então, a questão de adubação, tem que ser feita uma adubação bem feita, bem planejada. É importantíssimo o produtor fazer uma boa dissecação da palhada do sorgo, pensando em entrar com a soja. A gente mostrou que tem alguns problemas em termos de imobilização do nitrogênio. Então, essa dissecação tem que ser feita dando um intervalo de pelo menos 21 dias para entrar com a cultura da soja. São informações, muitas vezes, que os produtores não têm, e a pesquisa tenta repassar isso de uma forma um pouco mais prática. E qual é o principal gargalo técnico que precisa ser observado na cultura do sorgo? Na verdade, a gente pode resumir em falta de informação por parte de muitos produtores. A cultura do sorgo, o sistema de produção é diferente do sistema de produção da cultura do milho. E costuma-se muito comparar milho e sorgo. Então, existem sistemas de produção específicos para a cultura do sorgo que têm que ser respeitados. Ok? Principalmente no que diz respeito ao manejo da palhada pensando em sucessão, a época de semeadura. A época de semeadura do sorgo é uma semeadura mais tardia que o milho. O milho pode pensar numa semeadura mais precoce. Então são questões simples que têm que ser exaltadas, têm que ser direcionadas para o produtor ter um sucesso com o uso do sorgo na safrinha. Qual a importância do sorgo, então, no sistema de controle de nematóides? Bem, esse primeiro encontro nacional da cultura do sorgo tem uma importância muito grande, porque a tentativa é verificar a possibilidade dessa cultura ajudar nesse manejo de áreas contaminadas por nematóides. Porque o sorgo não está sozinho, ele tem outras culturas coadjuvantes, companheiras nesses sistemas de cultivo, como a soja, o milho, feijão, algodão. Então ele vai ter um papel importante, permitindo que ele faça esse papel de reduzir essa população, seja por apresentar fatores de reprodução desses nematóides num número bem menor e colaborando com que outras medidas que sejam colocadas, como o controle químico, tratamento de sementes, o controle biológico também tratando a semente com esses produtos biológicos, a questão de outras rotações de culturas, a questão também de evitar a disseminação do nematóide, que é muito importante, a questão da limpeza do maquinário. São medidas que têm que acontecer concomitantemente, dentro de uma visão global, onde o produtor entenda realmente a expressão
dos aumentos de população se ele ficar parado, sem fazer nenhuma alternativa de controle. O que a gente faz? A gente trabalha o conhecimento da população do fungo, define estratégias como, por exemplo, rotação de cultivares, ou seja, uma das recomendações é plantar material diferente na mesma área, fazer uma rotação entre os cultivares ao longo das safras, né? Nunca plantar sempre o mesmo material, porque você está favorecendo essa quebra de resistência. E se a rotação ou outras estratégias não forem suficientes, existe também a possibilidade de controle químico. O manejo ele tem que ser dinâmico, você tem que conhecer a cultura que você está trabalhando, o nível de resistência que você tem, estratégias que você pode usar dentro da sua lavoura para reduzir seu dano e ter uma produtividade melhor e com um grão com qualidade melhor para ser comercializado. O produtor que já planta milho, ele não vai ter dificuldade em fazer isso com o sorgo, acho que a palavra-chave nesse caso é o capricho. Ele tratar o sorgo que nem ele trata o milho, fazer as adequações que convém fazer, mas toda aquele parte de manejo de fertilizante, de plantas daninhas, de praga, de doenças, ele fazer isso também para o sorgo, não tratar o sorgo meramente como uma planta forrageira, uma planta que vai só produzir palha e eventualmente grão, fazer a coisa programada, né? Então, se eu vou fazer um cultivo de sorgo, eu tenho que já pensar a planejar isso desde a cultura anterior, que é a soja normalmente. Então, assim, eu consigo então conciliar o milho com o sorgo, então assim, e fazer essa adequação do sistema inteiro, né? Então, eu vou ter lá o sorgo na minha área lá, ou no meu sistema com uma opção de cultura na safrinha. Então, se eu já faço as coisas que faço para o milho, faça para o sorgo também. Só adeque alguns aspectos, né? E o que pega normalmente é a parte de adubação, né? Se você não tem como, ou a calculadora que você usa no milho lá, que se eu vou extrair uma quantidade de nutriente com uma dada produtividade, o sorgo também é a mesma coisa. Se eu quero produzir alguma coisa, eu preciso fornecer esse nutriente via fertilizante. Normalmente o solo não é suficiente, né? É o mesmo princípio do milho, se adequa para o sorgo. Essa não tem muito segredo, né? Olha, o cenário em termos de preço, tanto para o milho quanto para o sorgo, ele é de baixa, né? Em função de todo esse aumento da produção e uma demanda mais patinando este ano em relação ao ano passado, né? Diante desses fatores, eu acho que a análise diária do mercado é fundamental. Você saber quais fatores que podem aí, em curto, médio e longo prazo, interferir no mercado, né? E agora a gente está entrando naquele momento que a gente chama de mercado de clima, né? Com a lavoura de sorgo no campo, em fase de desenvolvimento, com o milho de segunda safra em fase de desenvolvimento, todo o período entre safra, plantio e semeadura nos Estados Unidos. Então, assim, a gente pode ter pontualmente questões de clima, de câmbio e de demanda interferindo no mercado de milho. Acho que nesse caso do milho, principalmente a questão climática e, é lógico, a ajuda do governo agora na comercialização, que deve dar também uma sustentada nos preços do milho e, consequentemente, no preço do sorgo, né? Então, acho que a análise do mercado é fundamental para você fazer o planejamento, tanto de compra de insumos, mas principalmente também você planejar e tentar identificar qual que é o melhor momento para você negociar. Então, pensando dessa forma, quem ainda não travou, negociou o preço do milho, acho que vale a pena aguardar aí começo do segundo semestre, meados do segundo semestre, onde podem aparecer oportunidades de venda a preços melhores do que a gente tem hoje vigente no mercado. Carlos, quanto tempo você produz sorgo lá na sua propriedade? Nós começamos nos anos 90, no início dos anos 90, entre 90 e 92. E hoje, como você vê a cultura do sorgo no sistema da atividade, da sua propriedade, lá na sua atividade? Ele entra hoje como uma cultura que agrega valor ou apenas para fazer palhada, como um custo no sistema todo? Não, o sorgo entra como uma atividade principal hoje na segunda safra. Tem suas limitações para uso na primeira safra, mas na segunda safra é uma excelente opção, com alta rentabilidade, compete de igual para igual com o milho, inclusive com alguma superioridade. Quais são os principais fatores que levaram o senhor a diminuir a área de milho e tornar o sorgo a principal cultura de segunda safra? A primeira delas é colher o produto seco, em pé, sem o principal problema do milho, que é o acamamento. Depois que ele acamou, que ele caiu,
é muito difícil, é inviável catar milho hoje, não pode-se desistir dessa atividade, já tentei e só tive prejuízos, não compensa, a mão de obra hoje é muito cara e o sorgo me dá essa garantia, além de com um custo menor entregar o mesmo resultado financeiro que o milho entregaria. Júlio, qual a importância do sorgo no sistema de produção lá na sua propriedade? Olha, com o sorgo nós aprendemos o que é ter uma safra, uma segunda safra e uma segunda remuneração. Foi aprender o que é ter uma eficiência nos processos, uma eficiência em se plantar um pouco mais cedo, como que eu aprendo a plantar um pouco mais cedo, ter uma soja que é um pouco mais eficiente em número de dias, para a gente chegar no sorgo. Então acho que o sorgo vai nos dar o know-how de saber se eu estou pronto ou não para poder ter uma segunda safra como o milho, que é uma safra mais cara, e se eu estou pronto para saber produzir o milho também. Não adianta nada eu produzir mal o sorgo por falta de eficiência, por falta de eficiência de processos e querer avançar e querer ir para outras culturas. Eu vou ser também ineficiente nos processos das outras culturas que me dão mais prejuízo. O sorgo, ele é um grão que na ração animal ele é uma fonte de energia. É o mesmo que é o milho. Há bem poucos anos atrás, eu sempre comentei que o sorgo é um dos grãos que mais paradigmas tem na nutrição animal. Na ave, eu não preciso moer o sorgo para colocar ele na ração. Se eu não preciso moer o sorgo para colocar ele na ração, eu já tenho um ganho industrial de produzir a ração fantástico, porque eu não uso o moinho. O moinho é um dos maiores gastos de energia de uma fábrica de rações. Então, se eu tiro o moinho, eu já reduzi o custo da minha ração. E ainda compro o sorgo, que tem um custo de mercado mais baixo. Isso foi mostrado aqui hoje, na média de 15 anos, o sorgo permeou com o milho uma média de 25%, 28% abaixo do preço do milho, ao longo de todo o período. Então veja, eu tenho um grão mais barato e tenho um grão que eu posso industrializar a ração sem moer. E eu fazendo isso, o que eu estou contribuindo para o produtor? Eu estou contribuindo para um menor custo de produção.